Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais esse encontro, para mais esse bate-papo. Eu agradeço a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida e por o Centro Espírita Ismênia de Jesus, por essa oportunidade de trabalho e de estudo. Vamos então juntos mentalizar nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a Deus por todo o amparo, por toda a sustentação, solicitando aos amigos benfeitores, socorristas, doutrinadores, amigos da espiritualidade maior, que possa continuar nos amparando, nos intuindo para as nossas melhores escolhas. Pedimos em favor de todos os nossos irmãos mais aflitos, mais necessitados do que nós, solicitamos a restauração da saúde nesse momento de pandemia, de todos aqueles que buscam o pronto-socorro, tanto material quanto o pronto-socorro espiritual. Que Deus ampare e proteja a todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. A lição que nos foi proposta para o encontro de hoje fala sobre as parábolas das 10 virgens. Mas antes de entrar propriamente no texto, vamos contar uma historinha que vai justamente nos auxiliar também, acrescentar o entendimento dessa parábola. E é mais ou menos assim. Havia um monge, um mestre, que estava preparando os seus discípulos. E um dos aprendizes estava desesperado, ele queria logo ser mestre, ele queria logo a elevação, ele precisava muito de estar num patamar superior. Então ele virou para o mestre e falou: mestre, por favor, me ajude, eu quero crescer logo, eu quero ser igual ao Senhor, eu quero buscar o melhor, por favor, me auxilie. O mestre, com toda a paciência, falou para ele: pois não, faz o seguinte, antes vá até minha casa e traga tudo o que você conseguir. O aprendiz estranhou, mas como segue o mestre, foi até a casa. Chegando lá, estava toda vazia, não tinha nada naquela casa. E ele voltou contrariado, Senhor, me perdoe, mas o senhor mandou eu ir lá na sua casa trazer o que eu consegui e não tem nada, eu não consegui trazer nada. Aí o mestre, em sorriso, disse: justamente, você não pôde trazer o que era meu, você tem que sempre buscar o que é seu. Então aí já vem uma dica, a espiritualização, o progresso é individual, é de cada um. Então nós temos que estar sempre buscando a nossa evolução, não querendo que os outros nos deem a receita do progresso, a receita da ascensão. Então nós vamos agora ler a parábola das virgens prudentes e das nécias. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia-se ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas, e disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-a para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu:
Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Está escrito Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Muito bonitinha, né? Então nós podemos já entender que por parábola, né, Jesus usava o simbolismo. E naquela época era muito importante um casamento, era a união maior, né, era a prova maior de amor. Então por isso que ele usou simbologia, a alegoria de um casamento. E tinha as 10 virgens. Então também observação, não é virgem no sentido do corpo, no sentido da matéria. É virgem no sentido de estar apta, de estar preparadas a receber mais conhecimentos. E tinha 10. E ele dividiu em 5. 5 prudentes e 5 nécias. Então nós temos que entender o que é nécias. Nécias são aquelas pessoas, vamos dizer assim, um pouco ignorantes, que não têm o conhecimento necessário. E as prudentes são as justas, né? São aquelas pessoas justas que têm o entendimento, que já têm um certo conhecimento, uma certa bagagem, já conseguem assimilar melhor os seus aprendizados. Então, por aí nós já podemos dizer que essas virgens, elas buscavam casamento com Jesus. Lógico, né? Todo mundo quer um casamento com uma pessoa melhor, com uma pessoa de bem. Mas as nécias, no momento que chegou o noivo, elas estavam, né, não preparadas. A lâmpada delas estava se apagando, lembram? Elas adormeceram, porque ele demorou um pouco, ou seja, tem um certo tempo de evolução, tem um certo tempo de aprendizado, tem um certo tempo de espera, tem um certo tempo de conquista. Daí a simbologia que Jesus, o noivo, se atrasou um pouco. E elas dormiram, ficaram imprevidentes e a lâmpada continuou. Mas a lâmpada das justas continuou acesa, porque elas tinham a reserva de um azeite para manter a chama da lamparina. E as nécias não tinham, porque elas não prestaram atenção, elas não tinham esse conhecimento de que é necessário ter um pouco mais de azeite, porque pode ocorrer um inesperado, pode ocorrer um obstáculo, pode ocorrer alguma situação que desvie do programado e tem que ter uma reserva. Por isso que elas foram correndo buscar em outro lugar. Porque as justas, as prudentes, não puderam dividir o azeite, porque senão elas também não teriam. Ou seja, não foi egoísta, não foram egoístas as virgens prudentes. É que aquele conhecimento, aquela bagagem, aquele azeite que mantinha a sua lamparina, eram conquistas delas. Lembra a história lá do monge, do discípulo? Não se pode dividir conhecimento. O conhecimento é individual, é de cada um, é a conquista de cada um, é o aperfeiçoamento de cada um. Então, toda vez que nós buscamos a evolução, nós temos que conquistar através do nosso trabalho, nosso esforço, nosso sacrifício, na nossa busca por mais conhecimentos. E naquele momento, justamente as virgens nécias perderam tempo. Primeiro, porque não tinham a reserva. Segundo, que foram lá buscar, ver se compravam, ver se achavam, para depois acender a lâmpada, para depois merecer o casamento com o noivo. E aí encontraram a porta fechada. É isso que diz o ensinamento. Às vezes nós temos que ficar a tempo, que vai chegar um momento que nós vamos ter que ser chamados a prestar contas do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa evolução. Então, as noivas, tanto as virgens quanto as prudentes, queriam o enlace com o noivo. Então, nós podemos dizer que nós também temos que buscar o casamento com o evangelho de Jesus. Nós temos que buscar essa união, essa vivência, esse entendimento com o evangelho de Jesus, que Jesus, na parábola, seria o noivo. O reino, o casamento seria o reino de Deus, a busca, a melhora que nós teremos, né? Porque estando enlaçados e vivenciando os ensinamentos de Jesus, praticamente estamos mais próximos da nossa evolução, do nosso progresso, mais próximo da vivência das leis de amor de Deus.
Então, por isso Jesus citava muito essa alegoria, para que nós tivéssemos entendimento. Então, vejam o ensinamento da nossa lição. É preciso se preocupar com o futuro. Nós temos que fazer o melhor agora. O passado já foi, não tem como modificar. É necessário nós cuidarmos do nosso próprio progresso. Nós temos que espiritualizar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós temos que buscar essa evolução individual para o casamento, para o enlace com Jesus. Nós já temos a programação de casamento. Ele já veio há 2021 anos atrás e mostrou a que veio. Então nós já sabemos o que ele gosta, nós sabemos o que ele espera, né? Todo casamento espera algo melhor da outra parte. Todo casamento, toda união, por isso se diz união, se espera uma comunhão, né, de bens, de pensamentos, para que tudo dê certo, para que haja respeito, para que haja o crescimento. Então a união com Jesus, é necessário que nós tenhamos o Evangelho que é imperecível. Nada modificou o Evangelho de Jesus até agora. Pelo contrário, cada vez mais ele é atualizado, cada vez mais ele é buscado, cada vez mais ele é necessitado, justamente para a aplicação do próximo, para a evolução, para o nosso entendimento. Então nós estamos justamente buscando essa reforma íntima, a famosa, né, reforma íntima, a gente não cansa de falar, toda lição nos busca a reforma íntima. Se queremos o amparo, temos que melhorar. Se queremos estudar, o estudo, temos que estudar, buscar através das nossas atitudes, do nosso entendimento. Essa é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que Jesus deixou para toda a humanidade. Foi para toda a humanidade. É um momento de fraternidade, de união, de amor. Se quisermos que a nossa Terra, o nosso planeta, a nossa orbe, passa de um mundo primitivo, de provas de regeneração, de expiação, para um mundo de regeneração. É este o compromisso que Jesus nos mostra. Ele não chegou para nós e disse, olha, eu vou salvar todos vocês, não precisam fazer nada. Eu venho, me sacrifico, vou para a cruz, recebo todas aquelas intolerâncias e aí vocês terão salvo. Não. A cada um segundo as suas obras. Vá em frente, não peques mais. É sempre atitude, é sempre trabalho, é sempre movimento, é sempre uma parceria, é sempre um respeito, é uma união maior com os seus ensinamentos. Não tem como fugir disso. Nós temos que estar sempre buscando esse melhor. E nós vamos entender que essa instrução é lei do trabalho. Se nós pararmos para pensar, as virgens nécias, elas eram ociosas, né? Tá, tudo bem, eu tenho uma lamparina, não preciso cuidar. Elas eram ociosas. Ah, eu não preciso me preocupar. Mas não percebendo que apagava, né, a lamparina. Não percebendo que precisava de um recurso, uma provisão. Precisavam, né, de uma base para a sustentação da luz. Mesma coisa é a nossa fé. Se nós não tivermos fé, mais conhecimentos, a fé raciocinada, ela não se sustenta, ela é passageira. Porque a nossa fé tem que ter o conteúdo, tem que ter o conhecimento, tem que ter a justiça. Ela não pode ser ociosa. Nós não podemos, eu tenho fé em Deus, mas estou de braço cruzado. Não, ela necessita trabalho, nem que tenha que ter o trabalho de uma oração. É preciso fazer um movimento para uma oração diária. Né? A oração não vem de repente, nós temos que fazer esse movimento. É um trabalho de pensar, meditar, explanar os nossos sentimentos. Assim como as virgens prudentes, elas guardaram a provisão, elas guardaram o azeite, elas tinham a ação, elas tinham o entendimento. Opa, será? É melhor eu levar uma reserva, vai que aconteça alguma coisa e eu vou ficar sem a luz. Então elas já tinham esse entendimento, elas já carregavam a sua cruz, a sua responsabilidade. Por isso que as suas ações estavam mais sublimes, por isso que elas entraram e foram aceitas do casamento.
porque as suas ações já estavam merecendo um enlace com o noivo. Então assim somos nós também. Se nós não buscarmos o trabalho, nós não estaremos merecendo a convivência, a união, um enlace com Jesus. Então, esse é o papel de toda a humanidade, exercitar a lei do trabalho. Está lá no livro dos Espíritos, capítulo 3, a lei do trabalho. O trabalho tem que ser natural, porque ele é uma necessidade. Então eu tenho uma necessidade de evoluir, então eu vou trabalhar em mim mesmo, eu vou trabalhar no próximo, eu vou trabalhar na fraternidade, eu vou trabalhar na minha família, eu vou trabalhar na minha sociedade. Vai ser uma coisa natural. A partir da hora que eu tenho conhecimento, os meus semelhantes naturalmente vão receber o meu equilíbrio, a minha paz, o meu entendimento, o meu auxílio. Essa é a diferença. Por isso que a espiritualização é individual, para que o coletivo se torne melhor. Por isso que essa humanidade precisa ter o trabalho do amor, da paciência, da saúde, da regeneração, para que possa merecer passar para um novo nível. Deixar de ser prova e expiações. Passar a se regenerar de tantos conflitos anteriores. Estamos aí com uma oportunidade de trabalho. Quem é que aqui na pandemia não teve oportunidade de ligar, mandar uma mensagem, de perceber quantos mais aflitos, quantos mais necessitados que nós não percebíamos antes? Tá certo que as circunstâncias aumentaram a quantidade, mas sempre houve pessoas mais aflitas e mais necessitadas do que nós. Sempre houveram pessoas que necessitassem do nosso trabalho, do nosso entendimento, da nossa paz. É que agora teve que se agravar para que toda a humanidade percebesse. Estava errada, precisa ser mais solidária, precisa ter a reserva do amor de Jesus, precisa ter o azeite, né? Que é o combustível da alma. Qual é o nosso combustível da nossa alma? O Evangelho de Jesus, que nos leva cada vez mais ao reino dos céus, né? Toda a parábola começa, o reino dos céus é semelhante, que é justamente para nós tenhamos esse entendimento. É preciso buscar o reino dos céus diariamente. Temos oportunidades diariamente, na nossa família, conosco mesmo e agora principalmente na sociedade. Quanto que estão sendo exigido o trabalho de amor e de caridade para o próximo. Quantos estão perdendo a saúde? Quantos estão perdendo o lar? Quantos estão perdendo a dignidade? Quantos estão indo a mais para a rua? Agora é a oportunidade. A quem muito foi dado, muito será pedido. Agora nós temos o conhecimento que é necessário ajudar os outros. Então por quê? No momento que a gente vai numa padaria, né, com toda a proteção, a gente não pode comprar 1 ou 2 pãezinhos a mais e com certeza a gente vai encontrar alguém que possamos distribuir. Nós já temos esse entendimento, não precisa ninguém pedir, nós já temos esse entendimento dos aflitos, dos necessitados, que começa por nós mesmos. Nós temos essa necessidade de trabalho. Quem é que não ficou triste porque ficar em casa sem ter o que fazer? Então, pinte, mude, arraste, faça faxina, faça estudo, faça campanhas, internet, use a rede social para o bem. Isso é trabalho. Então não nos falta oportunidade. Sempre vamos buscar o melhor. Então o mandamento, amai-vos, outro, instruí-vos. Não basta só dizer, né? Senhor, Senhor, eu te amo, eu peço o amparo. É necessário que façamos alguma coisa, nem que seja a nossa reforma. Nós precisamos trabalhar isso, precisamos adquirir a paz, conhecimento, ingressar na sublimação de Deus, vivenciar o Evangelho de Jesus. Isso é o que nos é pedido sempre. E se nós prestarmos também atenção do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender toda a sequência, né, moral para o nosso entendimento. Então lá atrás tem a filosofia, a parte moral, aí vem a parte do trabalho, a partir do capítulo 25 do Evangelho, quando diz, buscai e achareis. Então nós temos que buscar o trabalho, nós temos que achar um caminho, uma solução para os nossos
obstáculo, nós temos que nos movimentar, nós temos que ter uma reserva de conhecimento, de atitude, de sentimentos mais nobres. Porque aí sim, depois, que é o capítulo final, nós podemos pedir e obter. A exemplo lá do mestre, né? O menino já queria a elevação, a sublimação. Ele já pediu, olha, eu mereço me tornar mestre. E o mestre lá avisou, não, você tem que buscar e achar primeiro a sua solidificação no caminho do Evangelho. Você tem que adquirir conhecimentos, você tem que estar preparado. E no exemplo da parábola, porque a gente não sabe qual é o momento final. Elas estavam ali esperando, aí gritaram, o noivo chegou, agora é a hora do casamento. Então quem tinha azeite, quem tinha lâmpada acesa entrou. Quem tinha conhecimento, quem tinha entendimento, quem tinha evolução, quem tinha espiritualização, entrou. Aquelas mais, menos, vamos dizer, abastecidas de conteúdo, abastecidas de conhecimento, abastecidas de trabalho, abastecidas do azeite do amor, ficou para trás, teve que correr e buscar. Assim somos nós, não sabemos se amanhã estaremos sendo chamadas, né, para prestar conta das nossas consciências. Quem é que garante se amanhã nós nos passamos já do lado de lá? Estamos preparados? Estamos com a nossa lâmpada acesa? Temos azeite para continuar a caminhada com o noivo, com o enlace, com o casamento? Então essa é a reflexão dos estudos deste momento. Então que possamos realmente verificar sempre o combustível da nossa espiritualização. Estamos estudando, estamos trabalhando, estamos nos renovando, estamos nos regenerando, estamos sendo humildes, que é preciso humildade para entender que ninguém sabe nada não. Todo dia é dia de aprendizado, mas também dizer o sim, sim, não, não para as coisas errôneas. Esse é o nosso entendimento. Do mesmo jeito que as virgens prudentes disseram não para aquelas mais ignorantes, é porque elas tinham que entender que precisavam buscar o estudo, é preciso buscar o caminho. Não adianta a gente ir pedir proteção, pedir amparo, pedir orientação, pedir atendimento, seremos auxiliados sim, porque ninguém vai faltar com a caridade conosco, mas é preciso que façamos a nossa parte, que tenhamos o nosso azeite, o nosso combustível, o nosso entendimento, a nossa espiritualização. E tem muitas maneiras de conquistarmos. Basta começarmos, né, a amar ao próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. E agora, para terminar, eu vou ler o trecho de uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier, com o título Mérito. No critério de inúmeros companheiros, o merecimento por fator de facilidade e sublimação decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor do título de serviço que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamemos confiança no Senhor a fim de alijá-lo. Necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de experiência à maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadinho. Por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós, se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleva o nível da existência, à altura dos ideais superiores que abraçamos. No texto, mais uma vez, a mensagem Mérito, por Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Vamos então, aproveitando essa oportunidade de trabalho, de entendimento, renovando o nosso combustível, o nosso azeite, para que tenhamos a nossa luz
em contínua iluminação. Jesus já dizia: sois deuses, sois luz. É possível sim brilhar para, ao mesmo tempo, auxiliar ao outro através do nosso entendimento, da nossa compreensão e buscar a nossa elevação, o nosso enlace com o noivo, Mestre amado Jesus. Mais uma vez pedimos que nossos amigos benfeitores, socorristas, trabalhadores dessa casa, amigos da espiritualidade superior, possa continuar nos amparando, nos intuindo para que possamos superar nossos defeitos, nossos obstáculos. Queremos estender essa energia, essa luz com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com todos aqueles irmãos mais aflitos, mais necessitados do que nós, pois sofrem nos asilos, nas ruas, nos hospitais, nas casas de regeneração, nas cadeias, nos países em fome, nos países em guerra. Que todos possam receber a intuição, a sensibilidade para buscarem o melhor. Busquemos então, através do Evangelho de Jesus, o caminho de ascensão para as leis de amor de Deus, nosso Pai. Mais uma vez agradecemos por tudo que nós temos e pedimos a continuidade de toda a sustentação, de todo o amparo, a toda a humanidade, a todo esse planeta que se encontra numa situação em que com certeza estaremos melhores. Graças a Deus, graças a Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, despedimos-nos em paz. Muito, muito obrigada. Um beijão no coração de cada um dos senhores. Muito obrigada. Até a próxima.